Existe um lugar onde o tempo esqueceu de passar. Não há mapas que conduzam até lá. Não há trilhas marcadas por viajantes. Apenas o silêncio, denso, pesado, vivo, como se a própria floresta respirasse através das árvores milenares. É ali, nas profundezas da floresta de cinzas eternas, que os antigos diziam: quem entra, não retorna. E quem retorna, não é mais o mesmo. Mas esta não é uma história sobre aqueles que não voltaram. Esta é a história sobre uma menina que nunca teve um lugar de onde voltar. Se você chegou até aqui, é porque sente que existe algo maior escondido nas sombras do mundo, algo que as histórias comuns não ousam tocar. E você está certo. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o que chamamos de realidade. E se você quiser conhecer mais segredos como este, inscreva-se no canal. Cada história aqui é uma porta para um universo que você nunca imaginou existir. Agora, deixe-me te levar até ela. A menina se chamava Elara, embora há muito tempo tivesse esquecido o som do próprio nome sendo pronunciado. Quando alguém é abandonado ainda criança, quando ninguém nunca pergunta como você está, quando você dorme com fome e acorda sem esperança, o nome se torna apenas um eco distante, algo que pertenceu a outra vida, a outra versão de você que talvez tenha sido amada um dia. Ela tinha 12 anos quando entrou na floresta pela última vez. 12 anos de rejeição, 12 anos de olhares vazios, 12 anos aprendendo que sua existência era um incômodo para o mundo. A aldeia onde nascerá a tratava como sombra, algo que existe, mas que ninguém realmente vê. Órfã desde que se entendia por gente, Elara cresceu nas bordas da comunidade, alimentando-se de restos, dormindo em celeiros abandonados, invisível até mesmo para aqueles que fingiam piedade. Mas naquela manhã, algo mudou. Um dos comerciantes a acusou de roubar pão. Ela não havia roubado, o pão estava jogado no lixo, já duro, já esquecido. Mas a verdade não importava. Nunca a importou. A multidão se formou rapidamente, como sempre acontece quando há alguém mais fraco para culpar. Pedras foram erguidas. Gritos ecoaram pelas ruas de terra batida. E Elara correu. Correu até que suas pernas ardessem. Correu até que o som da aldeia se tornasse apenas um murmúrio distante. Correu até que, sem perceber, cruzou a fronteira invisível que separava o mundo dos vivos do mundo esquecido. A floresta de cinzas eternas a engoliu como uma onda engole um grão de areia. A primeira coisa que Elara percebeu foi o silêncio. Não um silêncio comum, aquele que existe entre os sons, mas um silêncio absoluto, como se o próprio ar tivesse decidido parar de vibrar. Nenhum pássaro cantava. Nenhum inseto zumbia. Nem mesmo o vento ousava tocar as folhas das árvores colossais que se erguiam ao seu redor como pilares de uma catedral abandonada pelos deuses. Ela parou de correr. Seus pés descalços sangravam, deixando pequenas marcas vermelhas na terra cinzenta que cobria o chão da floresta. Sua respiração era o único som que existia, ofegante, desesperada, frágil. E então, pela primeira vez em sua vida, Elara percebeu algo terrível. Ela estava completamente sozinha. Não apenas fisicamente, mas existencialmente. Como se, ao cruzar aquela fronteira invisível, tivesse se desconectado de tudo que um dia poderia ter sido chamado de humanidade. Ali, naquele lugar onde o tempo não tocava, ela era menos que sombra. Era apenas ausência. As lágrimas vieram sem permissão. Silenciosas. Quentes. Ela desabou contra o tronco de uma árvore antiga, cujas raízes se entrelaçavam no solo como veias de um coração petrificado. A casca era fria, quase gelada, mas Elara se agarrou a ela como se fosse a última coisa sólida em um mundo que desmoronava. Por que eu? Ela sussurrou para o vazio. Sua voz era pequena, quebrada, quase inaudível. Por que eu nunca fui suficiente? Ninguém respondeu. É claro que ninguém respondeu. As horas passaram. Ou talvez dias. Naquele lugar, o tempo não se movia da maneira certa. O céu permanecia em um eterno crepúsculo, nem dia, nem noite, apenas uma luz difusa e acinzentada que filtrava através das copas das árvores impossíveis. Elara tentou se mover algumas vezes, mas seus membros pareciam pesados, como se a própria floresta estivesse sugando sua vontade de viver. E talvez estivesse. Ela começou a pensar em desistir. Não ativamente, não havia força suficiente nela para tomar essa decisão.
mas passivamente. Apenas, deixando acontecer. Fechar os olhos. Deixar o frio entrar. Deixar a floresta reivindicar o que restava dela. Seria mais fácil assim. Seria menos doloroso. Mas então, no exato momento em que suas pálpebras começavam a pesar, no exato momento em que a escuridão começava a parecer acolhedora, ela ouviu um som. Não exatamente um som. Era algo mais profundo. Uma vibração. Algo que ela sentiu nos ossos antes de ouvir com os ouvidos. Como se a terra inteira estivesse respirando, lenta, profundamente, eternamente. Elara abriu os olhos. E pela primeira vez desde que entrará na floresta, sentiu algo além de desespero. Sentiu curiosidade. A vibração se tornou mais forte. Não era um tremor violento, mas algo rítmico, constante, como o batimento cardíaco de algo imensamente grande. O chão sob os pés de Elara pulsava suavemente, e ela percebeu que as raízes das árvores ao seu redor estavam se movendo, não rapidamente, mas com uma lentidão intencional, como se estivessem se ajustando à presença de algo que se aproximava. Ela se levantou cambaleante, apoiando-se no tronco da árvore. Seu corpo protestou, cada músculo gritando de exaustão e fome, mas a curiosidade era mais forte agora. Mais forte que o medo. Mais forte que a dor. Porque, pela primeira vez em sua vida, algo estava vindo em sua direção. Não para machucá-la. Não para rejeitá-la. Apenas, vindo. A névoa que sempre pareceu estar presente na floresta começou a se mover. Não de forma aleatória, mas direcionada, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Ela se condensava à frente de Elara, formando padrões que quase pareciam símbolos, linguagem antiga, esquecida, proibida. E então, através da névoa, ela viu uma forma colossal, impossível. No início, Elara pensou que fosse uma montanha. Uma formação rochosa que de alguma forma se movimentava. Mas à medida que a forma emergia das sombras entre as árvores, à medida que a névoa se dissipava, ela percebeu a verdade horrível e magnífica. Não era uma montanha. Era uma criatura. Seu corpo era feito de pedra e musgo, de raízes antigas e cristais que brilhavam com uma luz interna fraca, como brasas morrendo em uma fogueira esquecida. Mídia pelo menos 12 metros de altura, talvez mais. Era difícil dizer quando algo é tão grande que desafia as proporções que o cérebro humano consegue processar. Tinha forma vagamente humanoide, mas distorcida, como se alguém tivesse tentado esculpir um homem e desistido no meio do caminho, deixando apenas a essência da ideia. Seus braços eram longos demais, suas pernas curvadas de maneira antinatural. Onde deveria haver rosto, existia apenas uma superfície lisa de pedra negra, sem olhos, sem boca, sem nada que indicasse pensamento ou consciência. E ainda assim, Elara sabia, com cada fibra de seu ser, que aquilo estava olhando para ela. Ela deveria ter corrido. Todo instinto de sobrevivência gritava para que ela corresse, para que fugisse, para que fizesse qualquer coisa exceto ficar ali, congelada, enquanto aquela abominação antiga se movia em sua direção com uma lentidão deliberada. Mas ela não correu. Talvez fosse exaustão. Talvez fosse resignação. Ou talvez, em algum lugar profundo de sua alma fragmentada, ela soubesse que não havia mais nada para onde fugir. A criatura parou a poucos metros dela. Tão perto que Elara podia sentir o peso de sua presença, não apenas física, mas existencial, como se aquele ser ocupasse mais espaço na realidade do que deveria ser possível. E então, aconteceu algo que Elara nunca esqueceria. A criatura se ajoelhou. Lentamente. Cuidadosamente. Como se temesse assustá-la. E naquele gesto impossível, naquele movimento que desafiava tudo que Elara achava que sabia sobre monstros e perigo, ela entendeu algo fundamental. Aquela criatura não estava ali para machucá-la. Estava ali porque reconhecia algo nela. Algo que o resto do mundo nunca viu. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era o silêncio vazio e sufocante que Elara sentirá ao entrar na floresta. Era um silêncio cheio, prenhe de significado, pesado com coisas não ditas que ainda assim eram compreendidas. Como se duas solidões antigas finalmente tivessem se encontrado e reconhecido uma na outra. A criatura permanecia ajoelhada, sua cabeça de pedra lisa inclinada levemente, como se estivesse observando Elara através de sentidos que não envolviam olhos. Os cristais embutidos em seu corpo pulsavam com aquela luz fraca e quente,
sincronizados com a vibração que Elara ainda sentia nos ossos. Ela não sabia por quanto tempo ficaram assim, ela de pé, trêmula e pequena, a criatura ajoelhada, imensa e imóvel. O tempo não funcionava direito ali. Podiam ter sido segundos. Podiam ter sido horas. Então, devagar, com um movimento que parecia custar um esforço imenso, a criatura ergueu uma de suas mãos colossais. Elara recuou instintivamente, seu coração disparando. Mas a mão não avançou em sua direção. Em vez disso, abriu-se lentamente, a palma voltada para cima em um gesto que era universalmente reconhecível. Uma oferta. Na palma da mão de pedra, havia algo brilhando. Um pequeno cristal, do tamanho de uma noz, que emanava aquela mesma luz quente e suave. Mas diferente dos cristais embutidos no corpo da criatura, este pulsava de forma mais intensa, mais viva, como se contivesse dentro de si algo precioso e frágil. Elara olhou para o cristal. Depois para a criatura. E pela primeira vez, permitiu-se fazer uma pergunta em voz alta. Para mim. Não houve resposta verbal. Como poderia haver? Mas a criatura manteve a mão estendida, paciente, imóvel. E Elara entendeu que aquilo era mais que uma oferta. Era uma escolha. Ela poderia recuar. Poderia fugir. Poderia rejeitar aquilo que estava sendo oferecido e tentar encontrar uma saída daquela floresta maldita, mesmo sabendo que provavelmente morreria tentando. Ou, ela poderia aceitar. Aceitar que algo impossível estava acontecendo. Aceitar que, talvez, em todo o mundo, em toda a sua existência de rejeição e dor, aquela criatura ancestral e incompreensível fosse a primeira coisa que havia lhe oferecido algo sem exigir nada em troca. Com pernas bambas, Elara deu um passo à frente. Depois outro. Seus olhos não deixavam o cristal brilhante. Ele era bonito, mais bonito que qualquer coisa que ela já tinha visto. A luz que emanava dele não machucava os olhos, ao contrário, era reconfortante, como o calor de uma lareira em uma noite fria. Quando ela estava próxima o suficiente, estendeu sua própria mão, pequena, suja, marcada por cicatrizes de uma vida dura. Sua mão tremeu no ar, hesitante, como se esperasse que a qualquer momento a criatura fechasse o punho ou a atacasse. Mas isso não aconteceu. Com uma delicadeza que parecia impossível para algo tão grande, a criatura inclinou a mão levemente, fazendo o cristal rolar para a palma de Elara. No momento em que o cristal tocou sua pele, Elara sentiu calor, não queimando, não doloroso, mas um calor que se espalhou de sua palma para seu braço, para seu peito, para todo o seu corpo. Era como se algo congelado dentro dela, algo que ela nem sabia que existia, estivesse finalmente, lentamente, começando a descongelar. E com o calor, vieram imagens. Não exatamente visões. Mas como memórias. Mas não suas memórias. Ela viu a floresta há milhares de anos, viva e vibrante, repleta de criaturas como aquela, guardiões antigos que protegiam algo precioso, algo sagrado. Viu templos erguidos em honra a forças que a humanidade havia esquecido. Viu rituais, sacrifícios, conexões entre o mundo material e algo além. E viu a queda. Viu quando os humanos pararam de acreditar. Quando os templos foram abandonados. Quando os guardiões, um por um, adormeceram na floresta, esperando por algo, alguém, que nunca veio. Até agora. Elara abriu os olhos, ela nem percebera que os havia fechado. O cristal ainda pulsava em sua mão, mas agora parecia sincronizado com seu próprio batimento cardíaco. E quando ela olhou para a criatura novamente, não viu mais um monstro. Viu solidão. Viu milênios de espera. Viu a mesma dor que ela carregava, mas amplificada, expandida através de eras que a mente humana não conseguia compreender. E pela primeira vez em 12 anos, Elara não se sentiu sozinha. Os dias que se seguiram, se é que podiam ser chamados de dias naquele lugar, foram os mais estranhos da vida de Elara. A criatura não falava. Não no sentido tradicional. Mas ela se comunicava. Através de vibrações. Através de pequenas mudanças na luz dos cristais em seu corpo. Através de gestos lentos e deliberados. E, mais importante, através do cristal que agora Elara carregava sempre consigo, pendurado em um cordão improvisado feito de fibras de casca de árvore. Ela aprendeu que a criatura tinha um nome, ou algo próximo disso. Não era uma palavra que pudesse ser pronunciada com língua humana, mas quando ela tocava o cristal e pensava nele,
sentia uma ressonância específica. A tradução mais próxima seria aquele que permanece. Mas Elara, em sua mente, começou a chamá-lo simplesmente de permanência. Permanência não precisava comer. Não precisava dormir. Mas Elara sim. E foi Permanência quem a guiou até uma nascente de água cristalina escondida entre as raízes de uma árvore ancestral. Foi Permanência quem mostrou quais frutos e raízes eram seguros para comer. Poucos, mas suficientes. Foi Permanência quem, com suas mãos colossais, criou um abrigo para ela, entrelaçando galhos e musgo em uma estrutura que parecia crescer organicamente da própria floresta. E foi Permanência quem, na primeira noite que Elara dormiu realmente, não apenas desmaiou de exaustão, mas dormiu, se posicionou ao lado de seu abrigo, imóvel como uma estátua guardando algo precioso. Durante aqueles dias, Elara descobriu coisas sobre a floresta que nenhum humano vivo sabia. Descobriu que as árvores não eram realmente árvores, mas as colunas vertebrais de algo maior, uma entidade coletiva que uma vez fora um deus menor, agora adormecido e esquecido. Descobriu que a névoa carregava fragmentos de memórias de todos que já haviam entrado ali, ecos de vidas, medos, esperanças que nunca se concretizaram. Descobriu que Permanência era o último dos guardiões. Todos os outros haviam se rendido ao tempo, suas consciências se dissolvendo lentamente na floresta até que nada restasse além de pedra inerte. Mas Permanência esperou. Por quê? Elara perguntou uma noite, sentada perto da nascente, observando a lua impossível que brilhava através das copas das árvores. Por que você esperou tanto tempo? Permanência estava ajoelhado próximo a ela, como sempre fazia para não assustá-la com seu tamanho. Quando ela fez a pergunta, os cristais em seu corpo pulsaram de uma forma diferente, mais lenta, mais triste. E através do cristal em seu pescoço, Elara sentiu a resposta. Porque alguém precisava lembrar. Lágrimas vieram aos olhos dela. Ela não tentou segurá-las. Eu entendo, ela sussurrou. Eu também esperei. Esperei que alguém me visse. Que alguém se importasse. Que eu importasse para alguém. Houve um momento de silêncio. Então, devagar, Permanência estendeu uma de suas mãos. Mas desta vez, não havia nada nela. Era apenas um gesto, o mesmo gesto que Elara tinha visto mães fazendo com seus filhos na aldeia, o gesto de conforto, de conexão. Com cuidado, tremendo ligeiramente, Elara colocou sua pequena mão na palma colossal de pedra. E ali, naquele toque impossível entre o efêmero e o eterno, entre a menina esquecida e o Deus abandonado, algo fundamental mudou no universo. Não visivelmente. Não de forma que pudesse ser medida ou registrada. Mas ambos sentiram, eles não estavam mais sozinhos. Você me vê, Elara sussurrou, sua voz quebrando. Você realmente me vê. Os cristais de Permanência brilharam mais intensamente por um breve momento, não em resposta à sua declaração, mas em confirmação dela. E Elara entendeu que, pela primeira vez em sua vida, alguém havia olhado para ela e visto não um incômodo, não uma sombra, não algo a ser tolerado, mas algo precioso, algo digno de ser guardado. A paz não durou. Elara deveria ter sabido. Deveria ter percebido que nada de bom em sua vida durava mais que um suspiro. Mas ali, naqueles dias estranhos e atemporais com Permanência, ela havia permitido que algo perigoso florescesse em seu peito. Esperança. Tudo mudou na manhã em que ela ouviu as vozes. Eram vozes humanas, distantes, mas inconfundíveis. Gritos. Ordens. O som de homens se movendo pela floresta com propósito, com determinação. Elara reconheceu alguns deles. Homens da aldeia. Caçadores. Seu sangue congelou. Eles vieram atrás dela. Não era possível. Por que viriam? Ela não era nada para eles. Apenas uma órfã inconveniente que havia sumido na floresta. Deveriam estar aliviados. Mas à medida que as vozes se aproximavam, ela começou a entender fragmentos de suas conversas. Viu ela entrar aqui. 3 dias procurando. Recompensa-se. Recompensa. Claro. Alguém estava pagando por ela. Mas quem? E por quê? Ela sentiu a presença de Permanência antes mesmo de vê-lo. O guardião emergiu das sombras entre as árvores, seus cristais pulsando de uma forma que Elara nunca tinha visto, não agressiva, mas alertada, defensiva. Ele também os ouvirá.
Preciso ir, Elara sussurrou, sua voz urgente. Se eles me encontrarem aqui, se virem você. Mas antes que pudesse terminar, Permanência fez algo inesperado. Ele tocou suavemente o cristal que pendia no pescoço dela, e através dele, enviou imagens. Homens. Não estes homens, mas outros, há muito tempo. Entrando na floresta com tochas e armas. Destruindo os templos. Matando os guardiões, um por um, para reivindicar os cristais que brilhavam em seus corpos. Cristais que, segundo antigas lendas, concediam poder, vida longa, conhecimento proibido. Foi um massacre. Uma caçada sistemática que durou gerações. E Permanência sobreviveu apenas porque se escondeu. Porque foi covarde. Porque abandonou seus irmãos e fugiu para as profundezas da floresta, onde esperou, sozinho, com a culpa corroendo sua consciência eterna. Elara sentiu a dor dele, uma dor tão profunda que fez suas próprias feridas parecerem superficiais. Não, ela disse, segurando o cristal com força. Não desta vez. Desta vez você não precisa se esconder. Mas antes que pudesse dizer mais, uma voz cortou através da floresta. Ali. Eu a vejo. Elara girou e viu. Um grupo de 5 homens emergindo da névoa, vestindo roupas de viagem desgastadas, armados com lanças e redes. E à frente deles. Seu coração afundou. O erudito. Um homem idoso que ela reconhecia vagamente da aldeia, um estudioso de textos antigos, sempre falando sobre lendas esquecidas, sempre procurando. Seus olhos não estavam fixos em Elara. Estavam fixos em Permanência. E naqueles olhos, ela viu algo que reconhecia bem demais. Ganância. Impossível, o erudito sussurrou, mas sua voz carregava excitação, não medo. Após todos estes anos, um guardião remanescente. E os cristais, meu Deus, os cristais ainda brilham. Ele olhou para Elara então, e seu rosto se contorceu em uma expressão de compreensão súbita. A menina. Você foi a isca perfeita. Órfã, esquecida, ninguém sentiria sua falta. Espalhar rumores de que ela estava perdida aqui. Sabia que se houvesse algum guardião restante, ele não resistiria. Eles nunca resistem a uma criança em sofrimento. A traição da situação a atingiu como um soco. Ela não havia entrado na floresta por acaso. Não havia sido apenas má sorte ou perseguição aleatória. Ela fora usada como armadilha. Capturem a criatura, o erudito ordenou. Viva se possível. Mas os cristais são a prioridade. Cada um vale mais que esta aldeia inteira. Os homens avançaram, redes em mãos. E Permanência não se moveu. Não porque tivesse medo, mas porque, após milênios de culpa, após uma eternidade de arrependimento por ter fugido quando seus irmãos foram massacrados, ele havia decidido. Desta vez, ele não fugiria. Mesmo que significasse seu fim. Não. O grito de Elara rasgou o ar como um trovão. Não era apenas raiva. Não era apenas medo. Era algo mais primitivo, mais profundo, a recusa fundamental de uma alma que, após uma vida inteira de perda, finalmente encontrou algo digno de proteger. O cristal em seu pescoço explodiu em luz. Não uma luz suave e acolhedora como antes, mas uma luz feroz, ardente, tão intensa que os homens recuaram, gritando, cobrindo os olhos. Elara sentiu algo se despedaçar dentro dela, não dolorosamente, mas como quando uma casca quebra para permitir que uma semente germine. Anos de rejeição, anos de dor acumulada, anos de se fazer pequena para não incomodar. Tudo isso se transformou em poder, em fúria sagrada, em negação absoluta. Através do cristal, através da conexão que ela e Permanência haviam forjado, ela sentiu tudo o que ele era, tudo o que ele carregava. E ele sentiu tudo o que ela era, não a menina assustada e rejeitada, mas a essência pura sob a dor, uma vontade de ferro, uma capacidade de amar feroz que nunca teve chance de se manifestar, uma força nascida de sobreviver ao impossível. As memórias de Permanência inundaram sua mente. Mas não eram apenas memórias passivas agora. Eram conhecimento, poder, propósito. Ela entendeu, finalmente, o que os guardiões eram. Não eram monstros. Não eram deuses. Eram a vontade da própria floresta, a consciência coletiva de um mundo que a humanidade havia esquecido, manifestada em formas que pudessem proteger o sagrado do profano.
E quando um guardião escolhia um portador, quando oferecia seu cristal, não era apenas um presente. Era uma união. Elara, pare! O erudito gritou, percebendo tarde demais o erro que havia cometido. Você não entende o que está fazendo. Esse poder vai consumi-la. Mas ele estava errado. Porque Elara não estava sendo consumida. Estava sendo preenchida. Pela primeira vez em sua vida, estava completa. Ela ergueu a mão, e a floresta respondeu. As raízes das árvores ancestrais emergiram do solo como serpentes despertas, não para atacar os homens, mas para cercá-los, aprisioná-los em uma gaiola viva de madeira e musgo. Por favor, um dos caçadores gritou, terror em sua voz. Nós só estávamos seguindo ordens. Nós temos famílias. Elara parou. Famílias. Claro que tinham. Ela olhou para eles, esses homens que provavelmente nunca viram realmente quando passavam por ela na aldeia, que provavelmente pisaram sobre ela quando dormia nas ruas, que provavelmente riram quando outros a insultavam. Eram apenas humanos. Falhos. Assustados. Gananciosos. Mas humanos. E ela poderia matá-los. O poder que fluía através dela agora tornava isso trivial. Um pensamento, um gesto, e a floresta os reclamaria, transformando seus corpos em nutrientes para as árvores antigas. Seria justiça, de certa forma. Mas também seria perder-se. Tornar-se o monstro que eles sempre acharam que ela era. Vão embora, ela disse, sua voz ecoando com uma harmonia antinatural, como se a floresta inteira falasse através dela. Voltem para suas famílias. Digam a todos que a floresta de cinzas eternas está acordada novamente, que ela se lembra, e que não tolerará mais profanação. As raízes se afrouxaram, apenas o suficiente para os homens escaparem. Eles não precisaram ser instruídos 2 vezes. Em segundos, estavam correndo, tropeçando uns nos outros em pânico para escapar. Todos exceto o erudito. Ele não correu. Em vez disso, caiu de joelhos, olhando para Elara com uma expressão que mesclava terror e reverência. Você se tornou uma guardadora, ele sussurrou. Isso não acontece há milênios. Pensei que fosse impossível. Pensei que a era deles tivesse acabado. Acabou, Elara respondeu. Mas não porque tinha que acabar. Acabou porque vocês pararam de acreditar. Porque vocês transformaram o sagrado em mercadoria. Porque vocês esqueceram que algumas coisas não devem ser possuídas. Ela se aproximou dele, e o homem estremeceu, mas não fugiu. Eu vou deixar você viver, ela disse. Mas você vai carregar uma mensagem. Você vai contar a verdade nas crônicas. Não a versão que beneficia os gananciosos. A verdade real. Sobre os guardiões. Sobre por que eles existiam. Sobre o que foi perdido quando foram caçados até a extinção. E se eu não fizer isso? Ele sussurrou. Elara sorriu, não era um sorriso gentil. Então a floresta vai te encontrar. Não importa onde você se esconda. O erudito assentiu freneticamente e, quando ela o libertou, correu como os outros. Quando o silêncio retornou, Elara sentiu permanência próximo. Ela se virou para ele, e pela primeira vez, pôde vê-lo realmente, não com olhos, mas com a percepção que agora compartilhavam. Ela viu sua gratidão, sua paz. E algo mais. Orgulho. Nós não estamos mais sozinhos, ela disse suavemente, tocando o cristal em seu pescoço. Nenhum de nós. Os cristais de permanência brilharam em concordância. E juntos, guardiã e guardião, voltaram para as profundezas da floresta esquecida. Dizem que a floresta de cinzas eternas mudou após aquele dia. Ninguém sabe exatamente como, afinal, poucos ousam se aventurar nela agora. Mas os que vivem nas aldeias próximas relatam coisas estranhas. Luzes brilhantes se movendo entre as árvores à noite. Cânticos que parecem vir da própria terra. E, ocasionalmente, viajantes perdidos que retornam, confusos mas ilesos, falando de uma menina de olhos brilhantes que os guiou de volta à borda da floresta antes de desaparecer. O erudito cumpriu sua promessa. Escreveu tudo. As crônicas se espalharam lentamente, desacreditadas por muitos, mas plantando sementes de dúvida, de questionamento, de memória. E nas profundezas da floresta, Elara aprendeu. Aprendeu a língua das raízes e das pedras.
Aprendeu os rituais esquecidos, as preces que faziam a névoa recuar e as árvores florescerem. Aprendeu que ser uma guardadora não significava apenas proteger, mas também cultivar, nutrir, lembrar. Permanência foi seu professor, seu companheiro, sua família. E juntos, começaram a procurar. Porque permanência não podia ser o último. Em algum lugar, em alguma floresta esquecida, em alguma montanha adormecida, em algum oceano que não aparecia em mapas, tinha que haver outros. Outros guardiões, esperando. Outros lugares sagrados, protegendo segredos que o mundo precisava desesperadamente reencontrar. E se houvesse apenas um? Então Elara faria o que permanência fez. Esperaria. Cuidaria. Lembraria. Até que alguém mais precisasse ser encontrado. Até que outra criança perdida, rejeitada, esquecida, cruzasse a fronteira invisível procurando por um fim. E encontrasse, ao invés, um começo. Numa noite particularmente clara, enquanto Elara estava sentada em um penhasco musgoso nas profundezas da floresta, observando as estrelas impossíveis que brilhavam através da copa das árvores, ela sentiu algo novo através de sua conexão com a terra. Uma vibração. Distante. Fraca. Mas inconfundível. Outro guardião. Não na floresta. Mas além. Muito além. E com ele, sentia outra coisa. Algo pequeno, humano, desesperado. Outra alma perdida. Elara olhou para a permanência, que já estava de pé, seu corpo colossal tenso com reconhecimento. Quantos? Ela perguntou suavemente. Através do cristal, ele respondeu. Muitos. Mais do que imaginei. Todos esperando. Elara se levantou, determinação ardendo em seu peito. Então vamos encontrá-los. Todos eles. Cada guardião. Cada alma perdida. Vamos reconstruir o que foi destruído. Vamos lembrar ao mundo o que ele esqueceu. Ela tocou o cristal em seu pescoço, sentindo seu calor familiar. Vamos mostrar a eles que existem coisas maiores que ganância. Coisas mais antigas que o esquecimento. Coisas mais fortes que a solidão. Permanência estendeu sua mão, e Elara tocou. Não eram mais menina e monstro. Eram propósito. E juntos, viraram-se em direção ao desconhecido, onde ecos distantes de vozes esquecidas o chamavam através da noite. Esta foi a história de como uma menina rejeitada se tornou guardadora. De como uma criatura ancestral encontrou redenção. De como o esquecido foi lembrado. Mas esta é apenas a primeira história. Porque em algum lugar, além das montanhas que cantam e dos rios que choram, em lugares onde o tempo dança em círculos e a realidade se curva sobre si mesma, existem outros. Outras criaturas. Outros segredos. Outros mundos que esperam para serem descobertos por aqueles corajosos, ou desesperados, o suficiente para procurar. E se você ficou até aqui, se sentiu algo ressoar em seu peito enquanto esta história se desenrolava, talvez você também seja um daqueles que está procurando. Fique comigo nas próximas jornadas. Inscreva-se se ainda não o fez. Porque cada história é uma porta. E eu tenho muitas portas para abrir. Até a próxima floresta esquecida. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.